Na constante de equilíbrio, que pode ser em função de concentrações, aí chamada de Kc, ou em função das pressões parciais, aí chamada de Kp, nós temos a seguinte situação sempre: produtos no numerador, reagentes no denominador. É sempre uma razão entre quantidade de produtos e quantidade de reagentes. Esta sempre é a fórmula da constante de equilíbrio. Quando for Kc, é porque nós faremos referência a concentrações em mol por litro de cada substância. Quem entra na constante de equilíbrio? Apenas quem está no estado gasoso ou quem está dissolvido em água. O pedido aqui de um inscrito, vamos ver uma questão do ITA, até para que você perceba que não há muita diferença do nível das questões que nós já estamos acompanhando aqui. Quando o assunto é equilíbrio químico, os exercícios, independentemente do vestibular onde cai, quando envolve cálculo, ele tem um nível mais elevado em qualquer vestibular. Veja, numa solução aquosa foi dada aqui a concentração, uma solução aquosa 0,100 mol por litro de um ácido monocarboxílico, que tem apenas uma carboxila, que libera apenas um hidrogênio por molécula quando ioniza. Veja que a concentração é dada com 3 algarismos significativos. O exercício ele fala sobre a porcentagem do ácido que ioniza. É usado o termo aqui que dissocia, né? Mas está errado. O termo certo é ioniza, tá? Quem dissocia é substância iônica, ácido ioniza. É 3,7%. Veja, foi dado com 2 algarismos significativos. Você tem que tomar cuidado com isso, porque na resposta só pode ter 2 algarismos significativos. E como o ITA é um vestibular muito sério, veja que na sua resposta ele respeita isso. Ó. Todas as respostas são com 2 algarismos. Assinale a opção que contém o valor correto da constante de dissociação desse ácido nessa temperatura. Que a constante de dissociação muda com a temperatura. Né? Estamos falando aqui numa situação, numa determinada temperatura. Então está muito correto aqui, como costuma ser o ITA. Veja o que nós temos que fazer. Nós temos que descobrir a constante de ionização. Como é que a gente faz isso? Primeiro, monoácido, como eu acabei de falar, libera apenas um H+ por molécula. O que vai ter então? Quando o cara ioniza, ele forma um H+, e o que sobra da molécula do ácido, tudo aquilo que sobra forma o seu ânion, que aqui não interessa muito. Mas veja, aqui estão as espécies ionizadas e aqui o ácido, né, a molécula não ionizada, com acento. 3,7% é o mesmo que 0,037. Tá? 3,7% é 3,7 por 100, né? Dividido por 100. Então é por isso. Nós podemos então ver aqui que nós tínhamos o ácido na concentração 0,1 mol por litro. O ácido não ionizado. De todo aquele ácido do começo, só 3,7% que vai virar H+ e ânion. Veja que o que se formar de H+ vai se formar do ânion. É 1:1 a proporção aqui. Veja que a concentração, então, de ambos será a mesma. E qual será a concentração do ânion, que é igual à concentração de H+ no momento do equilíbrio? É só pegar aquilo que você tem no ácido no começo e tirar disso 3,7%. É o que vai se formar dos caras. É só multiplicar por 0,037 e vamos obter 0,0037 mol por litro. Esta é a concentração do H+ e do ânion. Veja, o Kc que acabamos de falar, ele vai incluir quem é aquoso. Todo mundo aqui está dissolvido em água. Tá?
Na verdade, o ácido não ionizado, nós devemos entender aqui que nós temos uma solução aquosa dele 0,1 mol por litro, né? Então ele só é não ionizado no momento inicial, no momento zero, né? A gente tem que imaginar isso, porque a partir do momento que o ácido for colocado em água, isso vai ser imediato. Ele vai já ionizar o que ele puder ionizar. Eles serão colocados no numerador, como falamos, o H+ e o ânion. Quem vai ficar no denominador? Quem é o reagente? O ácido não ionizado. E quais são os valores das concentrações? Do H+ e do ânion, acabamos de falar. E do ácido não ionizado? Então eu quero te mostrar o seguinte, olha só. A concentração do ácido não ionizado, nós podemos, né, considerar que ela vai continuar praticamente a mesma. Por quê? A ionização, ela não é tão alta. Okay? Então, na verdade, se você utilizar, se você pensar, né, vai ionizar 3,7%, né, então eu vou retirar do 0,1 aquilo que ionizou. Você vai ver que na hora que você fizer os arredondamentos, isso não vai mudar em nada a resposta final. Então nós temos esse costume, quando estudamos ácidos fracos, de considerar que a concentração do ácido no equilíbrio é a mesma que no início, que a perda é algo insignificante. Isso é até certo ponto, tá? Geralmente em constantes de equilíbrio até a ordem de 10 a menos 3 é que a gente considera assim. Se no final das contas o Kc, né, a constante de equilíbrio, for de uma ordem maior, a coisa muda de figura. Então veja que eu estou chamando aqui de Kc, né, mas aqui tem um apelido específico, Ka. Olha só, x² sobre 0,100. E nós já sabemos quem é esse x. Nós já sabemos que a concentração de H+ de ânion é 0,0037. É isso que eu vou elevar ao quadrado. Fazendo essa potência, eu vou chegar onde? Então, o que eu devo fazer aqui é elevar 0,0037 ao quadrado e o resultado dividir por 0,100. Fazendo isso, eu vou obter que o meu Ka é esse número que você pode ler aqui na sua frente. E, logicamente, eu vou apresentá-lo, né, na notação científica, usando base 10. E aí, eu vou andar com, olha só, eu estou andando aqui, 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Lembra da regrinha? Direita, o expoente diminui. Quando 10 não aparece, é 10 elevado a 0. Então, ele vai para 10 a menos 4. Esse é o resultado. Esse é o valor do Ka, que eu insisti aqui em chamar de Kc, tá? Mas que essa falha também sirva para a gente se lembrar que Ka nada mais é do que um Kc. Ok? Ka é só o apelido do Kc quando você está falando de um ácido fraco. E no final das contas, eu devo me lembrar daquela informação do início. São só 2 algarismos significativos. Eu devo então arredondar, aqui eu estou com 4, apenas para 2 algarismos significativos. Ao arredondar para a primeira casa depois da vírgula, ficando só com 2 algarismos significativos, eu vou ficar com 1,4 vezes 10 a menos 4. Veja, olha lá no início. É a letra C a resposta deste exercício. Viu? Deu certo a gente considerar que a concentração do ácido não ionizado é a mesma do ácido lá no início, né? Aquela perda é algo desprezível. Geralmente vai ser assim, tá? E perceba o quanto é importante saber o que são algarismos significativos e levar isso a sério. Se fosse segunda fase, o cara ia querer essa resposta desse jeito, sem casas. Esse exercício da FATEC 98, que ele é bastante simples. É só para ver se você sabe o que é constante de equilíbrio.
no caso dos ácidos, chamada de Ka. Estão apresentados aqui 4 ácidos, cada um com uma constante de ionização ácida. Veja que são todos ácidos orgânicos que têm carbono, e como todo ácido orgânico, são todos aqui ácidos fracos. Só que, veja que você vai chegando em uma ordem de constante de equilíbrio já no 10 a menos 1, no 10 a menos 2. Quando você passa do 10 a menos 3, você nem sequer pode fazer mais aquele arredondamento, sabe? Quanto maior a constante de ionização, mais forte o ácido é. Eu estou falando aqui de ácidos em concentrações iguais, né? Eu estou falando, todos eles aqui são monoácidos, todos eles liberam apenas um H+ na ionização. Então, quanto mais moléculas se quebrarem, maior será a presença de H+. Então, o que significa a constante de equilíbrio ser maior? Se na constante de equilíbrio os íons produzidos na ionização do ácido estão na parte de cima e o ácido não ionizado na parte de baixo, quanto maior for a presença de íons, maior será a constante. Quanto maior a presença de íons, significa que você teve mais moléculas se quebrando, mais H+ se formando. E é por isso que quanto maior o Ka, mais ácido o cara vai ser, porque ele liberou mais íons. E, consequentemente, ele produziu mais daquela espécie que faz o meio ser ácido, que é o H+. Então, é só isso que o cara te pergunta. Você entendeu o que é constante de equilíbrio? Porque o negócio é assim, não quero complicar. A constante de equilíbrio Ka, ela te diz a força do ácido. É melhor que o pH para ver força. Tá? Então veja bem, quem desses caras aqui é mais forte? Olha a pergunta. Considerando-se volumes iguais, como eu falei aqui, tá todo mundo 0,1 mol por litro, tá? Então, diante de uma mesma concentração, pegando o mesmo volume dos caras, na mesma concentração, a concentração de H+ será maior no caso do ácido 4, o ácido tricloroacético. E é por isso que a resposta é a letra A. Temos aqui um exercício que caiu na UEL 98. A constante de ionização do ácido nítrico é muito grande. Veja, HNO3. Não sei se você se lembra, para ver se um ácido inorgânico é forte ou moderado ou fraco, você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se der 2 para cima, o cara é forte. É lógico, eu estou falando aqui de oxiácidos, né? Ácidos inorgânicos que têm oxigênio. Você faz essa regrinha, então é nítido. Aliás, o ácido nítrico é conhecidamente forte. A gente ouve isso até em filme na TV. Então, sendo forte, a primeira coisa, você já está percebendo, esse cara não devia estar aqui, eu estou estudando equilíbrio químico. Então, esse exercício é só para fazer aqui quase que uma brincadeira, né? Ele está falando, a constante de ionização, se a gente fosse calcular, né, ia dar algo que tende ao infinito. Esse negócio de tende ao infinito é algo que a gente lida, né, uma linguagem assim mais para a faculdade. Mas aqui, nesse nível, tá bem colocado para um estudante aí que está terminando o ensino médio. Você sabe que é infinito. É uma coisa assim que é tão grande, que você vai perdendo de vista. Veja, o que significa a constante de ionização tender ao infinito? Lembro você que na constante de ionização, produto em cima, reagente embaixo. Lembro você que se eu estou falando de um ácido, quem é que está em cima? H+ iônio, quem é que está embaixo? O ácido não ionizado. Lembro você que o ácido nítrico tem como íons, depois da ionização, H+ e NO3-.
Para o ácido nítrico, esse símbolo aqui, ele é muito forçado. Aqui nós não temos esse negócio de vai e vem, o negócio vai e volta. O que volta é muito pouco. O negócio está muito mais para o lado de lá. É por isso que vai dar uma constante, né, um Ka, que tende ao infinito. Olha por quê. Porque quase toda molécula vai se quebrar, por isso que o ácido é forte, e não volta mais. Então, o que você vai ter do ácido não ionizado no final é quase nada, é quase zero. O que você vai ter do H+ e do NO3- é o que? É tudo que você tinha de molécula agora quebrada em H+ e NO3-. Por isso é importante uma informação dada no início do exercício. Veja, ele fala assim: as concentrações de moléculas HNO3, de íons H+ e de NO3- em uma solução aquosa, olha só, 1 mol por litro, serão respectivamente, aí ele pergunta para você, então, quando um ácido ioniza, ele forma H+ e seu ânion. E você tem que se lembrar que na constante de equilíbrio, que nesse caso é Ka, você vai ter os íons em cima e o ácido não ionizado embaixo. No caso do ácido nítrico, os íons são H+ e NO3-. E o ácido não ionizado será o reagente que vai parar lá embaixo. Por que é muito grande a constante de equilíbrio? Por que tende ao infinito? Porque, olha só, quase todo o ácido vai estar quebrado, né? Cada molécula do ácido vai formar um H+ e um NO3-. Então, toda a concentração que você tinha do ácido, agora você vai ter de H+ e NO3-. Qual vai ser a concentração desses caras no equilíbrio? Vai ser aquela concentração que você tinha do ácido no início, que neste caso é 1, como foi falado no enunciado. Qual será a concentração do ácido não ionizado? Ela vai ser tão pequena, tão pequena, tão pequena, que vai ser quase lá no zero. Quanto menor o número que você colocar no denominador, você vai ver que maior será o valor que vai aparecer aqui como resultado. Então, quando eu coloco zero aqui, entenda, tá? Coloquei porque é um vídeo, né? Se fosse um texto, não dá para deixar assim zero. Eu estou querendo dizer, o número aqui vai ser muito próximo de zero. E como esse número vai tender a zero, olha o que vai acontecer. Vai ficar 1 dividido por um número que é muito perto do zero. Se você tentar na sua calculadora aí, você faz 1 dividido por 0,01. Você vai ver que dá um número grande. Depois você divide 1 dividido por 0,0000001. Vai ver que dá um número maior. Agora imagina que aqui eu estou o mais próximo de zero possível. Então vai dar um número gigantesco. Quanto mais próximo de zero eu tiver aqui, maior vai ser o número. Então essa história é sem fim. Por isso tende ao infinito o resultado. A resposta, portanto, será: essas concentrações serão próximas de a do HNO3, né, não ionizado, vai tender a zero, e a dos caras ionizados vai tender a 1, que é a concentração que você tinha no início, né? Cuidado que a concentração dos íons num ácido forte, ela não vai tender ao infinito, não vai surgir íon do nada. Você vai formar o máximo que você pode de íon. E parou aí. Olha só, o exercício escolhido da Federal Fluminense caiu em 2000, fala do gás sulfídrico. E depois de contar uma boa história sobre o gás sulfídrico, então vem a pergunta. Sabendo-se que, veja que o chamado gás sulfídrico é a substância H2S, que em água chamamos de ácido sulfídrico. A temperatura ambiente e a pressão de uma atmosfera. Isso não vai importar para o exercício, você vai ver logo adiante. Tem concentração aproximada de 0,1 m. M quer dizer mol por litro, mas não use a letra M maiúscula. Isso era lá antigamente, em 2000 já não se usava mais. Então, a concentração de ânions sulfeto, S2-,
em mol por litro será qual? Veja, não se escreve mols por litro, se escreve mol/L. Por que eu não corrigi o enunciado? Que quando a gente pega a questão de vestibular, a gente tem que trazer na íntegra. Foram dados aqui Ka1 e Ka2. E é aqui que está a diferença desse tipo de exercício. Um exercício que é mais difícil do que o normal. Quando que ocorre de eu ter um primeiro Ka e um segundo Ka, ou às vezes até um terceiro? Quando o ácido em questão libera mais de um hidrogênio por molécula. Isso é feito de maneira parcial, de maneira sequencial. Isso ocorre com ácidos que ionizam formando mais do que um H+. Isso ocorre por etapas. A primeira etapa libera maior quantidade de H+, a constante de ionização da primeira etapa é chamada de Ka1 e assim por diante. Repare que o valor 0,1 mol por litro, que será usado nos cálculos, limitará a resposta a um algarismo significativo, porque 0,1 nos traz apenas um algarismo. Ah, mas e o zero? Zero à esquerda, né, não conta. Você começa a contar os algarismos significativos a partir do primeiro número diferente de zero. Repare que na resposta nós temos alternativas apenas com 2 algarismos significativos. Numa segunda fase de vestibular, não repita o erro que foi cometido no enunciado deste exercício, que aliás traz alguns erros. Mas o exercício em si é muito bem feito. Veja só. Ácido libera H+, e também um ânion. Nós temos um ânion na primeira etapa que ainda pode soltar mais hidrogênio. Num primeiro momento, nós temos que descobrir qual é a quantidade do ânion, hidrogênio sulfeto, que foi formado ali na primeira ionização. Logicamente, a quantidade de ânion e a quantidade de H+ nessa etapa é a mesma. Veja só, cada H+ formado forma-se simultaneamente um hidrogênio sulfeto. Então, até aqui é normal. Na constante de equilíbrio, colocamos produtos em cima, reagentes embaixo. Estamos falando de constante do tipo Kc, constante em função de concentrações. Então, temos a concentração do H+, vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido não ionizado. Esses caras têm a mesma concentração, né? Então, eu vou chamar a concentração de cada um deles pela letra X. Aqui eu estou falando da primeira ionização, da primeira etapa. Então, eu vou utilizar, nesse momento, o valor de Ka1. Veja, quem que eu vou substituir? Aqui eu vou substituir por 0,1, porque é a concentração do ácido inicial. Aí é aquela velha história. Nós podemos dizer que a concentração de moléculas não ionizadas é igual àquela antes da ionização. Por quê? Porque o ácido é fraco. A quantidade que ioniza é muito pouco, é desprezível. Então a gente pode fazer essa suposição aqui. E os cálculos realmente não são interferidos por essa decisão. Isso só vai interferir no resultado final se a constante de equilíbrio for da ordem 10 a menos 1 ou 10 a menos 2. A partir do momento que você está lidando com constantes 10 a menos 3, 10 a menos 4 e daí para baixo, você pode usar esse arredondamento, essa aproximação. Continuando. Veja que Ka1, que é dada no enunciado, é da ordem de 10 a menos 7, o que nos garante podermos usar a concentração de moléculas não ionizadas
como sendo igual à do momento inicial. A concentração de H+ e de HS- chamaremos de X. Ficamos então com x vezes x, que é x². E agora, esta equação pode ser resolvida facilmente passando o 0,1 para o lado de cima. Veja, o 0,1 vai multiplicar o 1 vezes 10 a menos 7. Obteremos então 1 vezes 10 a menos 7 vezes 0,1 igual a x². Você sabe, e se não sabe, vai aprender agora. 0,1 é o mesmo que 10 a menos 1. E 10 a menos 7 vezes 10 a menos 1 conserva a base, somos expoentes. Menos 7 com menos 1 dá menos 8. 1 vezes 10 a menos 8 é igual a x². Como é que eu extraio a raiz numa situação como essa? Você tem alguém multiplicando uma base 10. Então, você passa a raiz sobre todo esse produto, toda essa multiplicação, tá? Que é 1 vezes 10 a menos 1. Quando você extrai a raiz de um produto, é o mesmo que fazer raiz de 1 vezes a raiz de 10 a menos 8. Você pode fazer isso, tá? É uma maneira de resolver uma raiz quadrada, quando quem está dentro da raiz é uma multiplicação, um produto. Raiz de 1 é 1. Raiz de 10 a menos 8. Sabe como é que faz isso? Ó, raiz de potência, você pega o expoente e divide pelo índice da raiz. Se a raiz é quadrada, o índice é 2. Se fosse raiz cúbica, aí era índice 3. Então, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Veja, o x, quem que é o x? Concentração dos íons formados na primeira etapa é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Eu não coloquei mol por litro. Num exercício aí, numa segunda fase, trate de colocar durante o exercício, tá? Continuando então. Agora, o hidrogênio sulfeto, que está na concentração 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, que a gente acabou de calcular, tá? Ele vai ionizar formando H+ e íons sulfeto. Perceba que o exercício, lá no enunciado, ele te pediu a concentração de íons sulfeto e não de hidrogênio sulfeto. Muitos aqui caíram já no erro, acharam que era a resposta. Não, temos que continuar. Continuando, então, nós percebemos que agora o ácido é o ânion hidrogênio sulfeto. A constante de equilíbrio na segunda etapa, então, fica sendo a concentração de H+ vezes a concentração de sulfeto dividido pela concentração de hidrogênio sulfeto. Aqui, o hidrogênio sulfeto tem qual concentração? Nós acabamos de calcular que ele entra na reação com a concentração 1 vezes 10 a menos 4. Vale o mesmo raciocínio, ainda mais agora que a constante é tão baixa, né? O que significa a constante ser baixa? A quantidade de moléculas que vai se quebrar por formar H+ é muito pequena. Então, podemos utilizar a concentração de hidrogênio sulfeto no equilíbrio como sendo a concentração antes de começar essa reação. A de H+ e a de sulfeto. Aqui, muitos erraram o exercício. A concentração de sulfeto eu quero descobrir, eu vou chamar de X. Mas a concentração de H+ aqui, veja, neste momento, o que se formar de sulfeto é o que vai se formar de H+. É verdade. Só que quando você vai considerar a concentração de H+ nesse momento da reação, você não pode se esquecer que já se formou H+ na etapa anterior. O que se formou de H+ na primeira etapa é o mesmo que se formou de hidrogênio sulfeto, né? O X valia para os dois. Você já tinha formado 1 vezes 10 a menos 4 mols de H+ por litro. Então, quando um exercício é desse tipo, a segunda ionização ela é muito fraca, sempre fraca.
Se tiver uma terceira, mais fraca ainda. Então você não deve considerar o que se formar de H+ na segunda ionização. Você não deve nem se preocupar com isso. O que se forma na primeira é muito, muito mais do que o que se forma na segunda. Então a concentração de H+, num caso como esse, você tem que se lembrar, ela é a concentração gerada na primeira etapa. A segunda formação é desprezível em relação à primeira. Quem que eu vou colocar aqui, então, no lugar da concentração de H+, acabamos de ver, vamos colocar o 1 vezes 10 a menos 4. E a concentração de sulfeto é a incógnita. E o Ka2? O enunciado forneceu para a gente a constante de equilíbrio na segunda etapa. Veja, nós estamos muito perto de descobrir a concentração de ânion sulfeto. O exercício já vai acabar. E por isso eu quero de novo te dizer, a concentração de H+ em exercícios que envolvem mais de uma etapa de ionização será sempre a concentração da primeira etapa. Você vai fazer um cálculo lá na terceira etapa. Quanto que você tem de H+? O que se formar lá? Não! O que você formou lá na primeira etapa, que está naquele meio onde está ocorrendo a reação, que não saiu dali. A concentração de H+ não pode te enganar num exercício como este. Veja que agora, o que nós faremos para descobrir a concentração de sulfeto? Você tem que reparar que você tem multiplicação em cima e multiplicação embaixo neste quociente. Não tem ninguém somando. Então você pode fazer cortes. Veja, você tem o mesmo valor em cima no numerador e embaixo no denominador. Você vai cortar. E aí você vai obter que a concentração de ânion sulfeto nesta reação, no momento do equilíbrio químico, será 3 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Esta é a resposta B. Indico para você 3 livros. O JDLI ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, Fundamentos de Físico-Química. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!